O cheiro forte de café invadia as narinas de Júlia antes mesmo que ela abrisse a porta da sala de reuniões. Era sempre a mesma coisa. O cheiro persistente da ambição misturado ao perfume caro e ao descaso. Júlia, com seus quase 10 anos de empresa, conhecia bem aquele odor. Era o cheiro da indiferença direcionado a ela, a invisível faxineira. Enquanto recolhia os copos descartáveis com o líquido escuro e viscoso no fundo, seus olhos percorriam a mesa imponente de madeira maciça. Papéis com gráficos e tabelas que ela aprendera a decifrar nas horas vagas debruçadas sobre livros da biblioteca pública estavam espalhados como um mapa da última batalha vencida. Uma batalha da qual ela nunca participava, apesar de conhecer cada canto do campo, cada armadilha, cada ponto fraco. De repente, um riso estridente a fez se encolher. Clara, a poderosa assistente pessoal do CEO, Eduardo, a encarava com um misto de desprezo e divertimento. Júlia, querida, está analisando os lucros da empresa de novo? Clara gargalhou, o som se assemelhando ao bater de asas de um urubu faminto. Cuidado para não se sujar com tanta informação. Não combina com seu uniforme. Júlia sentiu o rosto queimar, mas manteve os olhos fixos no líquido escuro que despejava na pia. As palavras de Clara eram como agulhas, finas e precisas, espetando sua autoestima já fragilizada. Ela queria retrucar, dizer que conhecia aqueles números melhor do que a própria Clara, que entendia o funcionamento daquela empresa como a palma da própria mão. Mas o medo, antigo companheiro de uma vida de humilhações, selava seus lábios. Enquanto terminava de limpar a sala, um nome ecoava na sala ao lado, pronunciado com uma mistura de respeito e receio. Eduardo. O nome do CEO era como um mantra naquele prédio, um deus inacessível que ditava o ritmo de suas vidas. Júlia nunca havia trocado mais do que 2 palavras com ele, mas o observava de longe, reconhecendo nele a mesma ambição que sentia arder em suas entranhas. Uma ambição que a vida, como um vento cruel, insistia em manter apenas como brasa sob as cinzas. Suspirando, Júlia terminou de limpar a sala, ajeitou o carrinho de limpeza e se dirigiu para o elevador de serviço. Carregava em suas mãos não apenas o peso da rotina, mas o fardo invisível de um potencial adormecido, pronto para despertar e mostrar a todos quem realmente era Júlia. Só faltava a oportunidade, a faísca que incendiasse a fogueira queimando em seu interior. Mal sabia ela que essa faísca estava prestes a ser acesa, e o destino, como um maestro cruel, já orquestrava o momento em que o mundo ouviria o nome de Júlia ecoar pelos corredores daquela empresa, não mais como um sussurro, mas como um rugido. A chuva daquela tarde parecia espelhar a tempestade que se formava dentro de Júlia. As palavras cruéis de Clara ecoavam em sua mente, enquanto a água, impelida pelo vento, encharcava a barra de suas calças. Ela odiava quando chovia. A umidade tornava tudo mais pesado, inclusive a sensação de insignificância que a acompanhava como uma sombra. Enquanto esvaziava os cestos de lixo no depósito, um estrondo seguido por gritos abafados a fez paralisar. O barulho vinha do estacionamento subterrâneo, um labirinto de concreto e luzes fluorescentes que ela conhecia bem, pois era responsável por sua limpeza nos horários de menor movimento. Largando o saco de lixo pela metade, Júlia correu em direção ao som, o coração batendo forte no peito. A cena que a aguardava no estacionamento era caótica. Um aglomerado de pessoas se formava ao redor de um carro destruído, o metal retorcido como papel amassado. Gotas de chuva misturadas a um líquido viscoso e vermelho escuro escorriam pelo asfalto, formando um quadro grotesco que fez Júlia prender a respiração. Empurrando as pessoas com uma força que não sabia possuir, Júlia chegou ao centro do tumulto. Ali, preso entre as ferragens do carro, estava Eduardo, o rosto pálido e coberto de sangue. Seus olhos, antes arrogantes e imponentes, estavam desfocados, transmitindo um medo visceral que a fez estremecer. Ignorando os protestos e as mãos que tentavam puxá-la para trás,
Júlia se ajoelhou ao lado do carro. A chuva fria caía sobre seu rosto enquanto ela analisava a situação. Anos assistindo a documentários médicos em suas madrugadas solitárias se transformavam em informações cruciais naquele momento de caos. "Ele precisa de espaço!" gritou Júlia. Sua voz, normalmente tímida, agora cortava o ar como uma lâmina. "Alguém chame uma ambulância!" A autoridade em sua voz, a calma no meio do pandemônio, era algo que ninguém ali jamais esperaria da tímida faxineira. Clara, pálida e em choque, encarava Júlia com uma mistura de incredulidade e ressentimento. Parecia incomodada pelo fato de que a única pessoa capaz de tomar as rédeas da situação era aquela que ela tanto humilhava. Enquanto a ambulância não chegava, Júlia falava com Eduardo, sua voz suave e firme o mantendo consciente. Ela sabia que cada segundo era crucial, cada palavra um fio tênue que o mantinha preso à vida. "Aguente firme, senhor Eduardo, a ajuda já está a caminho." Júlia repetia a frase como um mantra, seus olhos fixos nos dele, transmitindo uma promessa silenciosa de que não o deixaria apagar. Naquele momento de caos e desespero, algo mudava dentro de Júlia. A fragilidade que sempre a acompanhou dava lugar a uma força desconhecida, uma determinação feroz de salvar a vida daquele homem que, mesmo sem saber, carregava consigo o poder de mudar o destino dela para sempre. O cheiro de desinfetante e o silêncio sepulcral do hospital contrastavam com a cacofonia de emoções que agitavam Júlia. Eduardo estava em coma. Os médicos cautelosos, mas otimistas. O acidente, causado por uma falha mecânica no carro, segundo os peritos, havia abalado a todos na empresa. No entanto, ninguém se sentia tão estranhamente responsável quanto Júlia. Nos dias que se seguiram ao acidente, Júlia se viu assombrada pela imagem do rosto pálido de Eduardo emoldurado pelas ferragens retorcidas. Ela passava suas noites em claro lendo sobre traumatismo craniano, buscando entender o inimigo invisível que mantinha o CEO prisioneiro em seu próprio corpo. Durante o dia, a rotina na empresa prosseguia, mas um véu de apreensão pairava no ar. A ausência de Eduardo, antes símbolo de poder inabalável, revelava a fragilidade da estrutura que ele sustentava. A cada manhã, Júlia limpava a sala de reuniões, agora fria e silenciosa, e retirava o buquê de flores que Clara, em um ato de culpa performática, insistia em enviar todos os dias. As flores, sempre impecavelmente dispostas em um vaso de cristal, pareciam tão artificiais quanto o pesar da assistente. Júlia, com um aperto no peito, as substituía por um único girassol, comprado com o pouco que sobrava do seu salário, sua cor vibrante um grito silencioso de esperança em meio à atmosfera sombria. Enquanto esvaziava o lixo no corredor, Júlia ouviu seu nome ser pronunciado em um tom de surpresa. Levantando os olhos, encontrou-se face a face com Ricardo, o vice-presidente da empresa, um homem conhecido por sua frieza e pragmatismo. Ele a observava com uma expressão indecifrável. "Júlia, certo?" perguntou Ricardo, sua voz grave ecoando no corredor vazio. Júlia apenas assentiu, surpresa por ele saber seu nome. "Preciso conversar com você. É sobre o Eduardo." O coração de Júlia deu um salto. O medo se misturava a uma pontada de esperança. Seria possível que, de alguma forma, o destino estivesse lhe oferecendo a chance de se aproximar do mundo que ela sempre observou de longe? Engolindo em seco, Júlia acompanhou Ricardo até seu escritório. O cheiro de café fresco misturado ao perfume amadeirado a fazendo-se sentir ainda mais deslocada. Mal sabia ela que aquele era o primeiro passo em direção a um novo capítulo de sua vida. Um capítulo onde o cheiro de café se misturaria ao aroma inebriante da oportunidade. O escritório de Ricardo era um labirinto de vidro e aço, um reflexo frio e impessoal do homem que o ocupava. Júlia, sentada na beirada de uma cadeira de couro que parecia engoli-la por completo, sentia-se como um organismo unicelular sob a lente de um microscópio.
Ricardo, sentado à sua frente, a observava com uma intensidade que a fazia se remexer, desconfortável. O silêncio na sala era interrompido apenas pelo tic-tac ritmado de um relógio de parede, cada clique parecendo amplificar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Júlia, fui informado de que você acompanhou o Eduardo até o hospital após o acidente. Ricardo começou, sua voz desprovida de qualquer emoção. Júlia apenas assentiu, as mãos suando frio. Disseram-me também que você permaneceu calma e prestou os primeiros socorros. Júlia encolheu os ombros constrangida. A última coisa que queria era ser vista como uma heroína. Ela havia agido por instinto, por uma necessidade visceral de ajudar, sem esperar reconhecimento. Não precisa ficar sem graça, Ricardo disse, um leve sorriso surgindo em seus lábios pela primeira vez. Sua atitude foi notável, principalmente considerando que ninguém mais soube o que fazer. Júlia engoliu em seco, sem saber como responder. O elogio, vindo de um homem como Ricardo, a deixava ainda mais desconcertada do que as humilhações de Clara. Cheguei a pensar que você fosse médica. Ricardo continuou, seu olhar fixo em Júlia, como se tentasse decifrar um enigma. Júlia respirou fundo, decidida a acabar com o mal-entendido. Era agora ou nunca. Com licença, Sr. Ricardo, mas eu não sou médica. Sou apenas a faxineira, Júlia disse, as palavras soando amargas em sua própria boca. Um silêncio pesado se instalou na sala. Júlia, sentindo-se ainda menor sob o escrutínio de Ricardo, desejou ter ficado em seu canto, invisível como sempre. Eu sei quem você é, Júlia. Ricardo finalmente disse, sua voz calma e firme. E acredito que você seja a única pessoa capaz de nos ajudar agora. Júlia o encarou, confusa. O que a humilde faxineira poderia fazer por uma empresa à beira do caos na ausência de seu líder? Era como se o destino estivesse lhe oferecendo um papel em uma peça para a qual ela nunca havia ensaiado. Um palco onde as luzes refletiam em seus medos e aspirações adormecidas. Ajudar como, Sr. Ricardo? Júlia perguntou, a voz quase um sussurro. A sala, antes fria e impessoal, agora lhe parecia um tabuleiro de xadrez, cada peça representando um perigo desconhecido. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, a cidade se estendendo a seus pés como um mapa da ambição humana. Eduardo confiava em você, Júlia. Ele disse, as palavras soando enigmáticas no silêncio da sala. Mais do que imagina. Júlia franziu a testa, confusa. Confiança? Como Eduardo poderia confiar em alguém que ele mal conhecia, alguém relegado aos bastidores da sua vida? Não entendo, Júlia confessou, sentindo-se ainda mais perdida. Ricardo se virou, o rosto agora banhado por uma luz suave que vinha da janela. Eduardo falava de você, Júlia. Admirava sua ética de trabalho, sua discrição. Ele a via, mesmo quando ninguém mais a via. As palavras de Ricardo a atingiram como um raio, abrindo uma fenda em sua armadura de invisibilidade. Eduardo a via? Observava sua dedicação silenciosa, sua capacidade de enxergar além da superfície? A ideia, antes impensável, agora lhe aquecia o peito como um raio de sol em um dia nublado. Ele me pediu para que, em caso de algo acontecer com ele, você fosse mantida por perto. Ricardo continuou, a voz agora mais suave. Ele acreditava que você tinha algo a oferecer, um ponto de vista único. Dizia que você via a empresa com outros olhos, olhos livres das amarras do poder e da ambição. Júlia sentiu um nó se formando em sua garganta. Eduardo a via não como a faxineira invisível, mas como alguém capaz de contribuir, de fazer a diferença? Aquele homem que ela sempre admirou à distância, reconhecia nela um valor que ela mesma desconhecia? O que o senhor quer que eu faça? Júlia perguntou, a voz tremendo levemente. Ricardo se aproximou e a olhou nos olhos, seus olhos azuis transmitindo uma seriedade que a fez prender a respiração. Quero que seja meus olhos e ouvidos, Júlia.
Quero que me ajude a manter a empresa estável até a volta de Eduardo. Preciso da sua perspectiva, da sua honestidade. Preciso que me ajude a honrar a confiança que ele depositou em você. Júlia, diante daquela proposta inesperada, sentiu o peso da responsabilidade, como uma coroa invisível, pairar sobre sua cabeça. O destino, antes um caminho linear e previsível, agora se abria diante dela como um mapa cheio de possibilidades e perigos. E então, Júlia? Ricardo perguntou, a expectativa em sua voz. Aceita o desafio? O silêncio na sala era tão denso quanto a névoa que começava a se formar sobre a cidade lá fora. Júlia sentia o peso do olhar de Ricardo sobre ela, esperando por sua resposta. Uma resposta que determinaria não apenas seu futuro, mas talvez o destino da empresa e a promessa feita a um homem que, mesmo inconsciente, havia lhe oferecido uma chance de mudar seu destino. 1000 pensamentos se atropelavam em sua mente. O medo do desconhecido, a insegurança de não se sentir à altura da tarefa, a sombra da humilhação que sempre a acompanhou. Mas, por trás dessas sombras, uma chama começava a arder, alimentada pela esperança e pela necessidade de honrar a confiança que Eduardo, inesperadamente, depositara nela. Erguendo o olhar, Júlia encarou Ricardo, seus olhos castanhos transmitindo uma determinação que ela mesma desconhecia. "O que exatamente o senhor espera de mim?" perguntou, a voz firme, apesar do tremor em seu peito. Um leve sorriso se formou nos lábios de Ricardo. Ele reconhecia ali a centelha da ambição, o brilho da inteligência que ele próprio vira em Eduardo. "Quero que continue fazendo o que já faz, Júlia, mas com um novo olhar", explicou Ricardo, aproximando-se de sua mesa e pegando um crachá com o nome dela, mas com um cargo diferente. Assistente executiva. "Quero que observe tudo, que me conte o que as pessoas comentam nos corredores, o que pensam, o que temem. Quero que seja meus olhos e ouvidos dentro da empresa." Júlia pegou o crachá, o plástico frio parecendo queimar em sua mão. Era como se estivesse atravessando o espelho e entrando em um mundo que, até então, só existia em seus sonhos e em suas leituras noturnas. "Mas... e a Clara?" Júlia questionou, lembrando-se da assistente, que certamente não veria sua nova posição com bons olhos. "Clara continuará com suas funções", respondeu Ricardo, a voz seca, revelando um traço de impaciência. "Mas a partir de agora, você responderá diretamente a mim." Júlia assentiu, sentindo o peso da responsabilidade aumentar sobre seus ombros. Sabia que teria que trilhar um caminho tortuoso, enfrentar olhares de desconfiança e, possivelmente, a fúria vingativa de Clara. Mas uma força desconhecida a impulsionava, um misto de medo e excitação que a fazia sentir-se viva pela primeira vez em muito tempo. "Não a decepcionarei, Sr. Ricardo", prometeu Júlia, a voz firme e decidida. Naquele momento, enquanto a névoa lá fora engolia a cidade, Júlia sabia que sua vida havia tomado um novo rumo. A faxineira invisível dava seus primeiros passos em direção à luz, pronta para enfrentar os desafios e as surpresas que a aguardavam no mundo além do espelho. O novo crachá de Júlia parecia pesar uma tonelada em seu bolso. A cada passo que dava pelos corredores da empresa, antes familiares e agora impregnados de olhares curiosos e sussurros abafados, ela sentia o peso da mudança. A invisibilidade, antes seu escudo protetor, agora se transformava em um fardo incômodo, como um casaco apertado que ela ansiava por remover. Clara, como esperado, recebeu a notícia da nova posição de Júlia com uma mistura de incredulidade e fúria contida. Seus olhos, antes carregados de superioridade, agora lançavam faíscas de ressentimento, enquanto observava Júlia com a mesma expressão de quem vê um rato ousar subir na mesa de jantar. "Assistente executiva?" Clara zombou, a voz carregada de veneno. "Desde quando a faxineira virou CEO interina?" Júlia ignorou a provocação, mantendo a cabeça erguida e o olhar firme. A última coisa que queria era alimentar o ego inflamado de Clara. Ela tinha um trabalho a fazer, uma promessa a cumprir.
Ricardo me pediu para informá-la sobre a reunião de acionistas amanhã, disse Júlia, com a maior naturalidade que conseguiu reunir. Ele solicita sua presença às 8h em ponto, com a ata da última reunião e o relatório trimestral de despesas. Clara, ainda atordoada pela mudança repentina de poder, limitou-se a encarar Júlia, os lábios contraídos em uma careta de desprezo. Mas Júlia percebeu o brilho de incerteza nos olhos da assistente, a sombra da dúvida que agora pairava sobre sua aura de comando. O jogo, percebeu Júlia, havia mudado. Nos dias que se seguiram, Júlia se dedicou a desvendar os meandros da empresa como quem explora um território desconhecido. Ela ouvia atentamente as conversas nos corredores, observava as nuances das reuniões, absorvia informações como uma esponja. Descobriu que a empresa, sob a liderança implacável de Eduardo, havia se tornado um campo minado de egos inflados e jogos de poder. Alianças frágeis se formavam e se desfaziam a cada novo contrato, cada novo projeto. A sombra da traição pairava no ar, alimentada pela ambição desmedida e pela falta de escrúpulos de alguns. Júlia, com sua perspectiva única, enxergava o que os outros, cegos pela ganância e pela vaidade, não conseguiam ver: a fragilidade da estrutura, a insatisfação latente de alguns funcionários, o potencial inexplorado que se escondia sob a máscara da arrogância corporativa. A cada informação coletada, a cada conversa observada, Júlia se sentia mais confiante, mais segura de seu papel naquele jogo de xadrez corporativo. Ela era os olhos e ouvidos de Eduardo, a guardiã silenciosa de seus interesses, a voz da consciência em um mundo movido pela ambição desmedida. E enquanto a data da volta de Eduardo se aproximava, Júlia sabia que tinha em suas mãos não apenas o futuro da empresa, mas também a chave para desvendar os segredos que a levariam a descobrir sua própria força e a trilhar seu próprio caminho. Os dias que antecederam a volta de Eduardo foram os mais longos da vida de Júlia. A cada manhã, ao entrar na sala de reuniões, agora impregnada com o fantasma de sua nova função, ela sentia o peso da expectativa. A teia de intrigas e jogos de poder que ela cuidadosamente desvendara nas últimas semanas se revelava complexa e perigosa, como um quebra-cabeça macabro onde cada peça se encaixava com precisão assustadora. Ricardo, inicialmente cético em relação às habilidades de Júlia, agora a tratava com uma deferência quase respeitosa. Ele reconhecia nela a intuição aguçada, a capacidade de enxergar além das aparências e de conectar os pontos que para ele, preso em sua lógica pragmática, passavam despercebidos. "Você tem certeza disso, Júlia?" perguntou Ricardo, a voz tensa, enquanto observava os gráficos e relatórios espalhados sobre a mesa. "As informações que você reuniu são perturbadoras, para dizer o mínimo." Júlia respirou fundo, o cheiro de café da manhã ainda impregnado em suas roupas, contrastando com a atmosfera pesada da sala. "Tenho certeza, Sr. Ricardo", afirmou, a voz firme, apesar do frio na espinha. "As provas são irrefutáveis. O Sr. Marcos, gerente de finanças, está desviando recursos da empresa há anos. Ele usa empresas fantasmas e contas no exterior para lavar dinheiro." Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, o rosto marcado pela preocupação. Marcos era seu braço direito há anos, um homem de sua inteira confiança. A ideia de ter sido traído por tanto tempo, de ter sua lealdade pisoteada, o atingia com a força de um soco no estômago. "E o Sr. Fernando, diretor de marketing?" perguntou Ricardo, a voz rouca. "Ele está envolvido em um esquema de propina com fornecedores", respondeu Júlia, a voz firme, apesar da pontada de tristeza que sentia ao desmascarar a corrupção que corroía a empresa por dentro. "Ele infla os valores dos contratos e recebe uma porcentagem em troca." Ricardo se levantou e caminhou até a janela, a cidade se estendendo a seus pés como um mar de concreto e vidro. A névoa da manhã havia se dissipado, revelando um céu azul e límpido, que contrastava com a tormenta que se formava dentro daquela sala.
Eduardo precisa saber disso, disse Ricardo, a voz carregada de amargura. Mas ele ainda está frágil. Não sei como ele vai reagir a essas revelações. Ele precisa saber a verdade, senhor Ricardo, insistiu Júlia, com a convicção de quem havia encontrado seu propósito. E precisa saber que pode confiar em mim. Eu o ajudarei a reconstruir a empresa, a limpar a sujeira que se acumulou durante sua ausência. Ricardo se virou, os olhos azuis fixos em Júlia, reconhecendo nela a força e a determinação que ele próprio parecia ter perdido ao longo dos anos. Obrigado, Júlia, disse Ricardo, a voz sincera. Você salvou a empresa e talvez até mesmo Eduardo de um destino muito pior. Naquele momento, enquanto o sol da manhã iluminava a cidade, Júlia sentiu o peso da responsabilidade se transformar em um chamado à ação. Ela não era mais a faxineira invisível, mas a aranha que pacientemente havia tecido sua teia de justiça no coração daquela empresa corrompida. E ela estava pronta para enfrentar as consequências de suas ações, custe o que custasse. A notícia da volta de Eduardo se espalhou pela empresa como um rastilho de pólvora. A atmosfera, antes carregada de tensão e incerteza, agora vibrava com uma ansiedade nervosa. Nos corredores, os boatos se espalhavam como ervas daninhas, alimentando a paranoia e a desconfiança. Júlia, agora uma sombra constante ao lado de Ricardo, observava tudo com a atenção de um falcão. Ela sabia que a volta de Eduardo, embora aguardada com esperança por muitos, também representava uma ameaça para aqueles que se beneficiaram de sua ausência. Clara, pálida e com olheiras profundas, movia-se pela empresa como um espectro, seus movimentos antes arrogantes agora marcados por uma insegurança palpável. A máscara de poder que ela usava com tanta desenvoltura agora escorregava, revelando o medo que corroía sua compostura. A chegada de Eduardo foi cuidadosamente orquestrada por Ricardo. Um séquito de médicos e enfermeiros acompanhava o CEO, que caminhava lentamente, amparado por 2 bengalas, o rosto ainda marcado pelo acidente, mas o olhar vivo e penetrante. Júlia, postada discretamente no fundo do saguão, observava a cena com o coração acelerado. Era a primeira vez que via Eduardo de perto desde o acidente. A fragilidade física do CEO contrastava com a força que emanava de seu olhar, uma força que parecia ter se intensificado durante o período de convalescença. Eduardo, com passos lentos, atravessou o saguão, cumprimentando os funcionários com um aceno de cabeça e um sorriso cansado. Seus olhos, porém, não deixavam escapar nenhum detalhe, como se estivesse perscrutando a alma de cada um que cruzava seu caminho. Ao passar por Júlia, Eduardo parou por um instante, seus olhos azuis a fitando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Um leve sorriso se formou nos lábios do CEO, um reconhecimento silencioso da aliança que os unia naquele momento. Júlia, disse Eduardo, a voz rouca, mas firme. Vejo que cuidou bem de tudo enquanto estive fora. Fiz o meu melhor, senhor, respondeu Júlia, emocionada com o reconhecimento. Eduardo assentiu, o olhar carregado de gratidão. Sei que sim, disse ele, antes de se virar para Ricardo. Preciso conversar com você, a sós. Ricardo lançou um olhar rápido para Júlia, um misto de apreensão e confiança em seus olhos. Ele sabia que a hora da verdade havia chegado e que o destino da empresa, e talvez o seu próprio, estava nas mãos daquela mulher discreta que ele havia aprendido a admirar. Júlia, enquanto observava Eduardo e Ricardo desaparecerem no interior do elevador privativo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A teia havia sido tecida, as peças do jogo estavam em movimento. Cabia agora a Eduardo, o rei ferido, fazer a sua jogada. O silêncio no escritório de Eduardo era denso, cortado apenas pelo tic-tac ritmado do relógio de parede. Ricardo, sentado na cadeira em frente à imponente mesa de mogno, sentia o suor escorrer por sua têmpora. Eduardo, apoiado em sua bengala, caminhava lentamente pela sala, como um predador cercando sua presa.
Seus olhos, ainda marcados pelo cansaço, brilhavam com uma fúria fria que gelava o sangue de Ricardo. Então é isso? Eduardo finalmente rompeu o silêncio. A voz rouca, mas carregada de uma fúria contida. Anos de amizade, de confiança, jogados fora por ambição e ganância. Ricardo engoliu em seco, incapaz de sustentar o olhar acusador de Eduardo. As palavras de Júlia, antes apenas sussurros incômodos, agora ecoavam em sua mente com a força de um trovão. Ele havia se deixado cegar pela lealdade mal colocada. Havia fechado os olhos para a podridão que se alastrava pela empresa, corroendo os alicerces que ele mesmo ajudara a construir. Eu não sabia, Eduardo, gaguejou Ricardo, a voz embargada pela vergonha. Confiei neles, acreditei que... Confiou? Acreditou? Eduardo o interrompeu, a voz gélida. Enquanto isso, eles sangravam a empresa, enriqueciam às suas custas, e você, meu amigo, meu braço direito, fechava os olhos. Ricardo sentiu o peso da culpa o esmagar. Ele havia falhado com Eduardo, havia traído sua confiança, e agora, diante da fúria contida do amigo, sentia-se pequeno e insignificante. O que você quer fazer, Eduardo? Perguntou Ricardo, a voz resignada. Demita-me, denuncie-me, faça o que for preciso. Eu mereço. Eduardo parou de andar e encarou Ricardo. Seus olhos azuis agora transmitiam uma tristeza profunda, que cortava mais fundo que qualquer palavra de fúria. A demissão seria um favor, Ricardo, disse Eduardo, a voz cansada. O que eu quero é que você olhe para o espelho e veja o estrago que causou. Quero que se lembre do homem que você era, do amigo que você foi, e que tente, com o pouco de dignidade que lhe resta, consertar os seus erros. Ricardo, humilhado e arrependido, assentiu em silêncio. Ele sabia que tinha uma longa jornada de redenção pela frente e que jamais conseguiria reparar totalmente o mal que havia causado. Mas, com a ajuda de Eduardo, e principalmente com a orientação daquela mulher discreta que havia enxergado a verdade que ele se recusava a ver, ele tentaria. Naquela mesma tarde, uma onda de choque percorreu a empresa. Marcos e Fernando foram demitidos por justa causa, acusados de desvio de verbas, corrupção e fraude fiscal. A notícia, recebida com incredulidade por alguns e com satisfação vingativa por outros, marcou o início de uma nova era na empresa. Júlia, observando tudo de seu novo posto, agora não mais uma sombra, mas uma presença cada vez mais forte e respeitada, permitiu-se um pequeno sorriso. A justiça, mesmo que tardia, havia sido feita. E ela, a faxineira invisível, havia desempenhado um papel fundamental naquela reviravolta do destino. Eduardo, ainda fragilizado pelo acidente, mas com a alma mais leve, chamou Júlia em sua sala. "Obrigado, Júlia", disse ele, o olhar carregado de gratidão. "Você salvou a empresa, e a mim também." Júlia, sem jeito com o elogio, apenas sorriu. "Agora, preciso que me ajude a reconstruir tudo o que foi destruído", continuou Eduardo, estendendo a mão para Júlia. "Aceita o desafio?" Júlia, sem hesitar, apertou a mão de Eduardo, selando uma aliança que ia muito além dos corredores daquela empresa. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, e não era mais atrás de um rodo ou de um balde de água suja, mas ao lado de um homem que reconhecia seu valor e a via como a verdadeira rainha daquela história.